Olá, aqui é o programa Opinião, 5 minutos de reflexão bíblica com o bispo Paulo César Lima. Eu gostaria de falar com vocês, conversar um pouquinho sobre um tema que vem tocando meu coração. Eu gostaria de compartilhar isso com você. E para tanto, eu quero me remeter ao grande Sócrates. Sócrates, aquele homem que andava descalço, com uma capa suja sobre si e com um aspecto feio, quase que repulsivo. E este homem revolucionou a sua época porque ele foi contra as imagens dominantes. Enquanto as pessoas ficavam discutindo coisas sem sentido, coisas superficiais, ele vinha com perguntas desconcertantes. Quantas pessoas diziam, a minha vida teve isso, aconteceu isso, aquilo, a vida é boa ou má? Ele perguntava para eles, o que é a vida? E essas desconcertantes perguntas que Sócrates fez a tantos transeuntes, a tantas pessoas nas ágoras da vida, o levou para a prisão e foi condenado à morte. A sua culpa é porque ele estava destruindo as imagens dominantes. Primeiro eu quero dizer para você que as práticas humanas, sejam elas religiosas ou não, são delimitadas pelo desconhecimento. Na sociedade contemporânea, o que vale mesmo são as imagens dominantes oriundas do senso comum. Ok, o que é o senso comum? É o modo de pensar da maioria das pessoas. São noções comumente admitidas pelos indivíduos. Significa o conhecimento adquirido pelo homem a partir de experiências, vivências e observações do mundo. Senso comum é a aceitação tácita da posição da maioria. O que a maioria diz, está certo. O senso comum é você aceitar alguma coisa sem reflexão, sem compreensão exata daquilo que lhe é apresentado. Senso comum é o velho e terrível hábito do vai com as outras. Todo mundo está indo nessa direção e a gente vai também. Senso comum tem a ver com a mesmice, com as reproduções, com as repetições. Senso comum tem a ver com a submissão inconsciente de imagens dominantes que existem no mundo. Agora, o que são as chamadas imagens dominantes para que a gente compreenda? Tem a ver com imagens dominantes, tem a ver com tudo aquilo que todo mundo aceita como verdade. Isso é uma imagem dominante. Aquilo que todo mundo aceita como verdade se torna uma imagem dominante. E ninguém retira isso da sua cabeça. Imagens dominantes são ideias que dominam o pensar das pessoas. Ideias que dominam o pensar das pessoas. São definições irreflexivas ou arreflexivas que já estão no inconsciente do povo. São ideias que viram crenças, convicções, posicionamentos quase religiosos. E não há diálogo que se possa fazer a fim de alterá-las. Imagens dominantes tem a ver com qualquer que tente mexer neste ponto nevrálgico pode pagar com a própria vida. Na verdade, os que investem nestas imagens dominantes não querem que o povo abra os olhos e enxergue o que está por trás dos atos políticos, econômicos, religiosos e etc. Por exemplo, Bolsonaro vem com um novo tipo de administração no seu governo. Um governo sem fisiologismo, e é rechaçado por aqueles que querem manter as imagens dominantes do país em relação à política. Ok. Jesus quebra as imagens dominantes da sua época. Jesus foi o que a gente chama de iconoclasta. Ele quebrou muitas imagens dominantes e por isso ele vai ser preso, vai ser julgado, condenado à morte.
Veja o que está escrito em Mateus capítulo 5, versículos 21 e 22, onde lemos: Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Vem ele e diz: Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. Ou seja, um sinédrio menor. E quem proferir um insulto a seu irmão, ou chamá-lo de raca, que é um tipo de cuspe que você dá no chão, estará sujeito ao tribunal, ao julgamento do tribunal, que seria o sinédrio maior. E quem lhe chamar de louco ou tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Mas o que eu quero colocar para vocês é que o que era dominante na época de Jesus era a Torá oral. E o que era? Você tinha a Torá escrita e a Torá oral. A Torá oral era resultado de interpretações, era resultado de compreensões, era resultado de interpretações convenientes, muito convenientes. Então Jesus, com esta palavra, está tentando trazer o povo à essência e quebrar esses ídolos que no meio do caminho se levantaram como estruturas mentais, como estruturas de pensamento, debaixo da qual o povo estava e não sabia como se livrar de tudo isso. Então Jesus foi o grande quebrador de imagens dominantes. Ora, gente, já passou da hora da gente levantar a cabeça e não ficar repetindo e reproduzindo coisas sem saber de absolutamente nada. Já passou da hora da gente buscar o conhecimento, buscar o saber, buscar a compreensão das coisas, ser inteligente, não fazer juízo de valor em cima de coisas que você ainda não estudou, não se aprofundou, não analisou. Já passou da hora da gente ganhar essa autonomia de procurar as coisas através de um vasto leque de pesquisas que você tem hoje para fazer tal coisa. Já passou da hora de você escutar e reproduzir as coisas sem pensar, sem refletir. E aí você fica submetido a essas imagens dominantes que dominam o mundo secular, que dominam o mundo religioso, e você, no final das contas, não sabe absolutamente de nada, porque você não se deu ao trabalho de procurar, de pesquisar, de ler, de buscar, de ter o conhecimento, de ter a compreensão certa, de ter entendimento das coisas. Só é possível mudar as coisas que estão ao nosso redor a partir da renovação do nosso entendimento. Se o nosso entendimento não for renovado, se estivermos ainda com um véu sobre o rosto, tapando os nossos olhos, não vamos enxergar absolutamente nada. E ainda há aqueles que querem que você se mantenha nessa escuridão, não enxergando absolutamente nada, não vendo nada e apenas repetindo e reproduzindo como um fiel papagaio. É hora, aliás, a hora já passou de tomarmos isso como base, aprendermos com Jesus. Porque quando ele disse, eu porém vos digo, ele estava quebrando essas imagens dominantes, essas estruturas do pensamento, essas configurações que levavam o povo à submissão cega, completamente cega. E eu quero dizer para você que chegou a hora de virarmos este jogo, chegou o momento de sairmos à procura da nossa própria identidade em relação às coisas e a partir do ensino de Jesus. Que Deus abençoe você rica e poderosamente. Até mais ver. Que Deus abençoe você. Amém.